Amém, irmãos. Ele veio nos buscar, diz a Bíblia. Jesus sintetiza a sua missão dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Eu não sei qual a motivação que trouxe você essa noite à casa de Deus, mas eu queria dizer a você, seja qual for a sua motivação, há da parte de Deus uma motivação maior essa noite em relação à sua vida. E Jesus sintetiza isso. Quando Jesus está na cidade de Jericó, onde ele registra esta palavra, ali diz a Bíblia que uma grande multidão estava a olhar para Jesus. As pessoas estavam admiradas, porque aquele homem que estava passando por aquela região, por aquela cidade, era alguém cuja palavra impressionava aqueles que o ouviam. Era alguém completamente diferente de todas as pessoas que aqueles homens e mulheres já haviam tido contato. A tal ponto que até os próprios adversários de Jesus disseram: nós nunca ouvimos alguém falar como ele fala. Ele é de fato alguém diferente. Ele é, como diz o teólogo Emil Brunner, alguém totalmente outro. Alguém que parece-se divino. Era essa a visão das pessoas. E então Jesus diz: o Filho do Homem, usando uma expressão que para nós, dessa época, dessa civilização, talvez não tenha muito sentido, mas para os judeus tinha. Porque havia a profecia de Daniel, que asseverava que Deus viria a esse mundo e tornar-se-ia como um de nós. O Filho do Homem da profecia de Daniel. Então, aquele que seria homem como eu, como você, embora sendo Deus. E Jesus então usa a expressão: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Havia uma multidão naquela ocasião. Mas dentre os que estavam na multidão, havia um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu, registra a Bíblia, era um funcionário a serviço do Império de Roma. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. E Zaqueu havia se tornado um homem muito rico. Mas Zaqueu era um homem que trazia na sua alma um grande vazio. E o texto nos conta que Zaqueu procurava ver Jesus. A Bíblia não diz por que é que Zaqueu procurava ver Jesus, mas certamente Zaqueu, como tantos que estavam ali, ouviram falar do nome de Jesus, ouviram falar da fama de Jesus. Zaqueu era um judeu, e a religião judaica era muito extremada. Mas a religião não satisfez as necessidades espirituais de Zaqueu. Há muita gente que é religiosa, mas não está satisfeita, porque não é a religião que nos leva a Deus, é Jesus. Jesus nos diz que não há um outro caminho para Deus, o caminho é Jesus. Ele afirma lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E lá no livro de Atos está escrito dizendo que não há um outro mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que não existe mediação entre Deus e os homens, a não ser na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele veio nos buscar. Eu queria que você pensasse nessa noite que Jesus está buscando você. Não sei o que você veio buscar aqui, repito. Mas uma coisa eu sei. Jesus está querendo buscar você nessa noite. Ele está buscando você. Por que ele está buscando você nessa noite? Primeiro, porque ele foi quem criou você. A Bíblia afirma que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez.
E Deus criou você, Deus criou a mim, Deus criou a todos nós de maneira maravilhosa. O salmista afirma no Salmo 139, verso 14, dizendo: Senhor, eu te louvarei, porque de um modo maravilhoso eu fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Imagine você, meu prezado irmão, meu querido amigo, que de toda essa imensa população de gente que está a povoar a terra, hoje, dizem os sociólogos, somos mais de 7 bilhões de seres humanos na terra. Só existe um como você. Ninguém é igual a você. Você é único. Deus criou a você e a mim de modo maravilhoso. A criação é uma grande maravilha de Deus. Não há ninguém que seja igual ao outro. Mesmo aqueles gêmeos chamados univitelinos de uma mesma placenta, eles não são iguais, eles são diferentes. Cada um de nós fomos criados uma pessoa, à imagem e semelhança de Deus. Por isso, ali diante de toda aquela multidão que estava a passar por Jericó, Deus estava olhando para cada pessoa. Por isso que nessa noite, quando você está aqui também diante de uma multidão, Deus está olhando para cada pessoa, está olhando para você, porque Deus veio para buscar a você e a mim. Essa mensagem da Bíblia, Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Há um interesse da parte de Deus na vida de cada pessoa. Diante dessa imensidão de gente que há no universo. Quando chegamos às cidades do tamanho da nossa, que já é uma cidade relativamente grande, mas quando vamos para uma cidade um pouco maior do que a nossa, nós vemos tanta gente, e a gente percebe que aquela expressão que é tão comum, né? Quando as pessoas dizem, olha, fulano de tal é um João ninguém, né? Não sei se algum João aqui me perdoe, não. Não estou falando de você não, tá? Mas diante de um mundo com tanta gente, Deus olha a cada pessoa. Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, porque para Deus, cada pessoa é importante. Ele veio nos buscar porque Ele nos criou. Ele veio nos buscar porque Ele sabe que nós estamos fora do propósito dEle, enquanto não nos encontramos com Jesus. Eu queria dizer para você, meu prezado, que o fato de você ser uma pessoa digna, e é bom que seja, o fato de você ser uma pessoa de bem, é bom que seja, o fato de você ser um religioso, é bom que seja, isso não faz de você alguém que esteja no projeto de Deus para a vida. Na verdade, não há mérito algum no ser humano para ser achado por Deus, a não ser o mérito de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, a carta de Coríntios, capítulo 1, verso 18 até o verso 23, ele diz, porque a mensagem da cruz é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos, essa mensagem, diz ele, é o poder de Deus. Então não há nenhum mérito. Ainda na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 até o verso 9, ele diz, porque pela graça sois salvos, quem pode completar comigo? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então ele veio me buscar porque ele sabe que eu estou longe do propósito de Deus para a minha vida. E longe do propósito de Deus, eu não posso ser alcançado pela graça, a não ser que eu me volte para Jesus. Então o que Jesus disse para Zaqueu foi o seguinte, Zaqueu, porque eu vim buscar e salvar o que estava perdido, porque fui eu que criei todos os seres humanos. E diante de Deus, não há diferença. Veja bem, Ele nos fez como pessoas, cada um. Mas Deus não faz diferenças. As diferenças existem entre nós, seres humanos, onde classificamos seres humanos de mais variadas formas, mas aos olhos de Deus, Deus ama a todos, porque Deus criou a todos.
Então ele veio nos buscar porque ele nos criou. Ele veio nos buscar porque ele sabia que estávamos longe do propósito dele. E longe do propósito de Deus, nós seremos presa do pecado. A Bíblia diz que Deus olha para nós. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus percebe o quanto nos afastamos dele. Então Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos pensar sobre Zaqueu? Vamos pensar em Zaqueu. Quem era Zaqueu? Já disse. Ele era alguém que era funcionário do Império de Roma. Ele era um homem que, se fosse em nossos dias, seria o delegado da Receita Federal aqui do Espírito Santo. Ele tornou-se um homem rico. Ele tinha um bom salário, mas ele tornou-se um homem rico. E além do bom salário que ele tinha, Zaqueu era um homem que se deixou envolver pela corrupção do seu tempo. E Zaqueu precisava de Jesus porque havia um vazio no seu coração, na sua alma. E Zaqueu foi até onde Jesus ia passar. Havia obstáculos para que Zaqueu visse Jesus. Diz o texto que Zaqueu sobe em uma figueira, em um sicômoro, uma árvore daquela região. E Zaqueu sobe para ver Jesus passar por ali. Mas que surpresa para Zaqueu. Antes que ele pensasse em falar com Jesus, antes que ele pensasse em ver Jesus, Jesus já o havia visto. E o texto diz que Jesus vira-se para Zaqueu e se dirige a ele. Jesus nunca havia conversado com ele, mas Jesus sabia o nome de Zaqueu, porque Jesus sabe o nome de cada um de nós. Ele sabe tudo sobre nós. A Bíblia afirma que não cai nem sequer um fio de cabelo de nossa cabeça sem que Deus o saiba. Que Deus maravilhoso é esse! E esse Deus se tornou como um de nós, em carne e osso, um homem, na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus então, diz a Bíblia, que ele se dirige para Zaqueu e diz, Zaqueu! Eu posso imaginar como Zaqueu, quando Zaqueu ouviu Jesus falar o seu nome, ele quase caiu daquela árvore. Jesus diz, Zaqueu, desce. Desce, Zaqueu. Porque hoje eu quero entrar em tua casa. Ele veio nos buscar, mas nós precisamos descer. Descer de onde? Descer da nossa empáfia, do nosso orgulho, da nossa arrogância, de pensar que somos mais do que somos. A Bíblia afirma que Deus olha para a nossa estrutura e Deus sabe que nós somos pó. Deus olha para mim, Deus olha para você. Por mais que você conheça, por mais que você tenha, por maior que seja o seu poder, Deus olha e Deus sabe que nós somos pó. Então Deus, se manifestando em Jesus, vira-se para Zaqueu e diz, Zaqueu, desce, desce, Zaqueu. Porque enquanto o homem está lá em cima, ele não pode ser quebrantado pelo poder de Deus. Descer significa estar disposto a ser quebrantado por Deus. Descer significa estar disposto a conhecer de fato quem é Jesus que vem nos buscar. É aquele que está conosco em todo o tempo de nossa história de vida. E mesmo quando essa vida se findar, Ele há de continuar conosco. Uma das realidades da vida de um pastor é estar com pessoas em vários momentos. Momentos bons, momentos difíceis. E há um momento quando a nossa insuficiência fica muito clara. É o momento quando as pessoas começam a deixar esta vida. Por mais que se faça, por mais que se esforce, não há como segurar a vida. E eu vivi na minha família, pela primeira vez, depois outras vezes vieram um momento como este, com a minha irmã, na ocasião, ela era mais velha do que eu logo, na sequência, somos 10, né? Ela vem logo assim, acima de mim. E minha irmã ficou enferma, ela era professora lá no Rio de Janeiro, e foi consultada algumas vezes. Era uma pessoa muito alegre, pessoa muito dedicada
a família e a Jesus. Mas aquela enfermidade parecia que não sarava. E nós aconselhamos que ela devia, além do médico que ela já tinha procurado, procurar um outro hospital especialista que havia lá no Rio de Janeiro, ainda há hoje, hospital universitário, lá no Fundão. Tínhamos pessoas de nossa igreja que lá trabalhavam, então facilitou-se a ida dela, a consulta. E, para minha surpresa, ela foi lá, eu a levei, e depois da consulta, a informação é de que ela deveria ser internada. Não podia sair de lá. E foram fazendo os exames, pesquisas e tal. E aquele momento, não demorou muito tempo, talvez uns 15, 20 dias que ela ficou internada. Um pouco antes do fato da sua vida aqui na terra se consumar, a irmã de nossa igreja que havia atendido, disse para mim o seguinte: pastor, não há expectativa nenhuma para sua irmã. E eu fiquei segurando aquilo com muita dificuldade. E nós acreditávamos, não, isso vai mudar, isso vai mudar. Chegamos um dia de sábado, eu a visitei, e quando eu saí de lá, eu li para ela um texto que mexe comigo até hoje, Salmo 23. Quando chegou no verso 4, disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Minha irmã, bem frágil, disse: olha, Joel, pode ficar tranquilo, porque eu sei que Jesus está comigo. Veio a noite daquele sábado e nós recebemos a informação, já quase madrugada, de que ela havia partido para estar com o Senhor. Foi muito difícil. Mas o que me segurou foi a certeza de que aquela palavra da Bíblia que confortou o coração dela e que era a segurança dela, é de que Jesus estava com ela. Irmãos, eu jamais podia imaginar que aquilo iria acontecer. Até porque ela era uma pessoa forte, entrou lá andando e não saiu nunca mais. Nessa hora, a gente vê como a gente é frágil. Nessa hora a gente percebe que, por maior que seja o avanço científico, por maior que seja a capacidade dos médicos, ninguém pode reverter um quadro quando se torna irreversível. Entretanto, a Bíblia diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Por quê? Porque Jesus está conosco. Esse Jesus é maravilhoso, Ele veio nos buscar, porque Ele conhece a nossa história. Ele veio nos buscar porque Ele nos amou. Essa semana eu fui impactado com uma palavra muito forte de um teólogo, um pastor, sobre essa questão do amor de Deus. E esse pastor, ele estava fazendo uma conferência, ele disse o seguinte: olha, eu estava pregando na igreja e um homem aceitou a mensagem. E depois ele veio e falou comigo: pastor, eu aceitei, mas eu estou com uma dificuldade. Porque o Senhor disse que eu tenho que amar Jesus. E eu estou com dificuldade de amar Jesus. E o pastor disse: mas por que você está com dificuldade de amar Jesus? Ele disse: olha, eu estou com dificuldade de amar Jesus porque eu estou no meu 6º casamento. Já casou 6 vezes. Ele disse: pastor, esse meu amor humano não sustentou nenhum casamento. Como é que eu vou amar Jesus? E o pastor disse para ele: olha, você
na verdade, vai amar Jesus como um reflexo do amor de Jesus para você. Porque o amor do ser humano é muito frágil para amar Jesus. O apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, quando eu sou alcançado pelo amor de Jesus. Esse amor me invade, e esse amor reflete em direção para Deus. E por isso eu amo a Jesus, não porque eu tenha mérito para amá-lo, meu amor é muito frágil. Mas o amor de Jesus é tão grande, como ele afirma em João 3,16, porque Deus amou o mundo e o amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem sou eu? Quem é você para amar Jesus? Por isso o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, dizendo o seguinte, capítulo 5, verso 14, que o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, constrangidos pelo amor de Cristo, esse amor que veio em minha direção, me alcança, eu, um pobre, perdido, pecador, esse amor me alcança, em reflexo, esse amor volta para Jesus. E eu agora sigo a Jesus, não porque as pessoas dizem que Ele é bom, mas porque eu amo, porque Ele me amou. Eu agora sigo a Jesus, não por causa de uma instituição religiosa, mas porque eu amo a Jesus, porque Ele me amou. Isso é graça de Deus. Quando Jesus entra em casa de Zaqueu, o que as pessoas dizem? Ele entrou na casa de um homem o quê? Homem bom? Homem amável? Homem de boa reputação? Disse criticar a Jesus porque ele entrou na casa de um homem pecador. É exatamente a esse homem, é exatamente a essa mulher, é exatamente essa pessoa, como você, como eu, que Jesus quer entrar na casa. Jesus entra em casa de Zaqueu, e Zaqueu constrangido pelo amor de Jesus. Zaqueu amava coisas que não se pode amar, porque não pode sustentar. Ele amava dinheiro, amava bens, ele era rico. Mas agora ele encontrou o amor verdadeiro. Agora ele encontrou a razão do viver. Zaqueu então olha para Jesus e diz: Jesus, olha, eu vou dar para os pobres metade do que eu tenho. Essa é uma situação tremenda. Jesus não mandou Zaqueu fazer isso. Mas agora o amor de Jesus estava nele. E por isso ele amava Jesus. Ele disse: eu vou dar metade do que eu tenho. Geralmente nós queremos sempre ter mais. Quanta gente está lutando por ter mais. Quantas crises, quantas brigas, quantas lutas, dentro até da própria família, gente do mesmo sangue, porque quer ter mais. Mas agora Zaqueu encontra algo que é muito mais do que tudo mais que ele tinha. Ele diz: olha, Jesus, eu vou dar metade do que eu tenho. Sabe por quê? Porque quando nós encontramos Jesus, nós aprendemos que tudo o que nós temos é nada. O que nós temos é Jesus. Esse é tudo. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que o homem vai dar em troca da sua alma? Ele veio nos buscar porque ele nos amou com esse amor extraordinário que transforma histórias. Aqui eu disse: olha, eu vou dar metade do que eu tenho. Mas aqui eu disse: olha, se eu em alguma coisa defraudei, seja, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. A lei judaica dizia: se você rouba alguém e você é apanhado em flagrante, você tem que devolver o dobro do que você roubou. Zaqueu, alcançado pela graça, ele diz: Jesus, se eu roubei alguém, ele sabia que tinha roubado muita gente, né? Vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa,
porque esse homem também é filho de Abraão, ou seja, esse homem é filho de Deus, porque Jesus, o Filho do Homem, veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu queria dizer para você, meu prezado, ao final do sermão dessa noite, que Jesus veio buscar você. Ele conhece o seu nome, ele conhece a sua história, ele conhece a sua estrutura, ele conhece você por dentro. Ele se envolve com pessoas, não é com uma instituição. Se eu dissesse para você essa noite, meu amigo, vem, faz parte da Igreja Batista da Glória, que você vai ser salvo, eu estaria mentindo. Porque o fato de você estar na igreja não é que salva você. O fato de você dizer assim, olha pastor, eu sou uma pessoa evangélica. Pastor, eu sou assíduo. Pastor, eu devolvo meus dízimos pontualmente. Pastor, eu tenho uma vida ilibada. A Bíblia diz que não há mérito no homem, é pela graça. Ou talvez você esteja no outro lado, diz assim, pastor, minha vida é um horror. Já pequei tanto. Continuo pecando. Tento, mas não consigo vencer. A Bíblia diz o seguinte, que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Sabe qual é a única solução para vencer o pecado? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus faz com que a gente abandone o pecado. O sangue de Jesus faz com que a gente odeie o pecado. O sangue de Jesus faz com que a gente se torne uma nova criatura. O sangue de Jesus. Há poder nesse sangue de Jesus. E Jesus diz, eu vim buscar, eu vim salvar aquele que se havia perdido. Isso é muito sério. Todos nós, diz a Bíblia, todos, sem Jesus estamos perdidos. Essa noite eu convido a você, em nome de Jesus, permita Jesus entrar na sua vida. Eu não diria para você aceitar Jesus. Quem sou eu para aceitar Jesus? Quem é você para aceitar Jesus? Eu diria para você nessa noite, seja aceito por Ele. Deixe o amor dele entrar em você. Você que é frágil, como eu sou frágil. Deixe o amor dele entrar em você. Não fique contando seus méritos, não, eu sou isso, sou aquilo, aquilo. Não, você não tem mérito nenhum. A Bíblia diz que nosso mérito é nenhum mesmo. Não fique pensando também, eu já pequei tanto, eu sou tão escravo que não há solução para mim. Há solução em Jesus, diz a Bíblia. Há o poder do sangue de Jesus nessa noite, diz a Bíblia. Ele veio buscar. O Henrique disse para mim, eu creio em Jesus, ele veio me buscar. Sua mãe já se decidiu, vem aqui abraçar ele, né? Eu fico pensando o seguinte, uma criança entende isso. Uma criança entende. Aliás, Jesus falou que isso é mais fácil para a criança mesmo. Porque a criança não tem tanto orgulho como um ser humano adulto. A criança é mais simples. Se você se fizer como uma criança, diz a Bíblia, você vai receber a graça de Deus. Mas se você se achar, você não vai receber a graça de Deus. Você quer vir nessa hora? Deus está falando com você? Se Deus estiver falando, sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. É mais alguém essa noite? Mais alguma pessoa? Você pode estar lá em cima. Se você quer vir, a gente espera, não tem problema não. Se Jesus está falando com você, né? Se o Espírito Santo está movendo você para uma decisão, peça licença aí no seu banco, sai do seu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus dizendo, pastor Joel, essa noite eu quero realmente me entregar para Jesus. Essa noite eu quero que Ele me receba. Essa noite eu quero que Ele mude a minha história.
Eu quero sair dessa congregação com muita alegria, porque hoje a salvação chegou à minha casa. Nós vamos orar nessa hora. Deus amado, louvado seja o teu nome, porque o Senhor veio nos buscar. Ó Deus, não há merecimento algum em nós. Na verdade, o nosso coração é mau. Nós somos tendentes ao pecado. Mas a tua graça nos busca, nos liberta, nos transforma. E essa noite, ó Deus, louvado seja o Senhor pela decisão desse menino, Henrique. Ó Deus, que esse menino possa realmente, junto com a sua mãe, que já se decidiu, ser uma bênção, crescer na presença do Senhor. Ó Deus, essa noite há outras pessoas aqui que precisam desse encontro com o Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, complete nessas vidas, nessas mentes, a palavra do Evangelho. E que se rendam a Jesus como Senhor e Salvador. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.